do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais o Senhor nosso Deus, que, ao nos ver caído, ferido, vem ao nosso encontro, como o bom samaritano. Ele não passa do outro lado, ele não passa ao largo, mas antes vem e nos ergue, cuida de nossas feridas e nos pede para que o amemos e temos essa caridade. Então, cabe ao homem receber essa missão de Deus e dar o seu assentimento da melhor forma que ele puder, com as armas que lhe forem disponíveis, com as forças que Deus lhe dá. E nós vamos ver isso muito na passagem de Moisés, que algumas dificuldades, né, passa por momentos difíceis, e quando ele resolve fugir de tudo isso, Deus o alcança e o põe de volta na missão. Muitas vezes nós não queremos cumprir essa nossa missão. Muitas vezes dá vontade de abandonar tudo. Parece que aquela pessoa não tem mais jeito, aquela pessoa não vai mudar. Parece que aquela pessoa vai continuar a nos infligir dores, dúvidas, mas nós não podemos desistir. Deus continua a nos perguntar: aonde está o seu irmão? E é nessa certeza que nós vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que ele nos aponte o caminho a seguir, e para que possamos arrebanhar mais pessoas para o reino de Deus. Peçamos a sua presença. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já estamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos uma visitante nova, Regina Fátima. Seja bem-vinda. Maureen, que bom que você está aqui com a gente. Denise, João. Oi, João, tudo bem, João? Está mastigando, João? Oi, João! João está virando nosso companheiro. Tá, olha só. Puxa vida, está fiel ele, viu? Caramba. Sim. Iracema também está com a gente hoje, né? Que alegria. Então, nós estamos acompanhando o livro do Êxodo e nós estamos vendo a história de Moisés, né? Moisés, ele tem uma missão, né? Ele nasce no meio da dificuldade já. O faraó havia dado aquela ordem para matar todos os meninos, né? E acontece que Moisés foi poupado e acaba que os planos do faraó se voltam contra ele, porque a sua própria filha, se banhando nas águas do rio, encontra um cesto com uma criança chorando. É Moisés. E uma menina pergunta se ela quer que se providencie uma ama seca. Quem passa a ser a ama seca de Moisés? A própria mãe. Então, a filha do faraó acolhe para dentro da casa do faraó aquele que foi escolhido por Deus para uma missão sublime. Em nossas missões, nós muitas vezes temos a tendência a nos furtar. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos uma missão, cada um de nós, sabe? Às vezes a gente vê pessoas contando casos, são casos bonitos, e você fala, olha, essa pessoa que bonito, ela tem Deus tem para ela um projeto. Deus também tem para você um projeto. Cada um com as suas possibilidades, com as suas forças, com os seus entendimentos, né? Deus capacita os escolhidos dele. E nunca podemos estimar as nossas missões. Nós temos, assim, ou a gente acha que é pesada demais, não queremos cumprir, ou você não dá importância a ela e até muitas vezes deixa até de cumprir por não entender isso. Para que não fique no vazio o que eu estou dizendo,
Algumas vezes temos um filho rebelde, né, que dá muito trabalho. E aí você acaba desistindo, dizendo, esse aí não tem mais jeito não, eu não dou conta, não vou ser eu quem vai mudar esse jeito dele. E você abandona essa missão. Mas lá na frente acontece algo e você tem que voltar nessa missão. E talvez, pela dor, as duas partes se unam e entendam o que é preciso ser feito, o que é que Deus quer, né? Então, nós vamos ver isso muito claramente a partir dessa leitura de Moisés. Nós temos um destino, Deus quer que nós sejamos salvos, Deus quer que todos sejam salvos. Mas o Deus quer que todos sejam salvos não quer dizer que todos são salvos. Nós não podemos, em hipótese alguma, presumir que este ou aquele está salvo, ou que este ou aquele já está condenado. Não nos cabe isso. A nós cabe semear. Nós temos que pegar a palavra de Deus e semear. A outro virá fazer a colheita, mas a nossa, muitas vezes, é de semear. Mas perceba na sua vida, faça uma retrospectiva, e você perceberá que em alguns momentos você colheu. Talvez até mesmo sem saber. Você colheu, outro plantou. Vou dar um exemplo bom para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagine que você está casado com uma pessoa, né? Você acha que sabe tudo sobre ele, e de repente, no belo dia, ele te confessa um monte de problemas que ele passou lá para trás. Então, veja, você está colhendo. Alguém semeou a mãe dele, a outra pessoa, não sei. Alguém sofreu muito, teve dificuldades, mas não desistiu. E essa pessoa hoje está num ponto diferente daquele do passado. O que eu quero é que nós entendamos que todos temos missões, todos nós plantamos, todos nós semeamos. Muitas vezes nós colhemos, mas não aquilo que plantamos, aquilo que nós cabe a outra pessoa. Da mesma forma, então, você pode estar colhendo algo que outro semeou. É isso que é importante nós compreendermos, né? Então, vamos começar. Eu pediria para ler no terceiro capítulo do livro o versículo 1. Quem pode ler, por favor? Só o versículo 1. Eu leio. Ok. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, um dia em que conduzira o rebanho para... É esse mesmo? É. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. Isso. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, então, Moisés, nós podemos ver aqui que ele está, vamos dizer assim, com uma vida mais ou menos tranquila. Veja, ele estava apacentando o rebanho de seu sogro, né? Então, para a gente puxar um pouquinho, no livro do Êxodo, no capítulo 1, versículo 22, nós vamos ver que antes de Moisés nascer, foi dada uma ordem. Então, o faraó deu essa ordem a todo o seu povo. Todo menino que nascer, vós o atirareis no Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Então, veja, a ordem do faraó é que se atire ao Nilo todo menino que nascesse, ok? Em todo o território comandado pelos egípcios. Muito bem. Moisés estava para nascer, então ele já está com essa sina. Ele deveria morrer ainda criança. Aí nós vimos no capítulo 2, versículo 10, está assim, ó. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela,
eu salvei das águas. Então, veja que aquilo que o faraó queria, né, que matasse, morresse, mas ele dá a ordem, atirem as crianças no rio. Moisés foi, porém, dentro de um cesto, coberto com betume, lembra? Né, protegido, e a própria filha do faraó o encontra. Então, nós podemos ver assim, ó, o homem tem um plano malvado e Deus reverte esse plano em benefício do povo, né, daqueles que amam. Moisés foi salvo. Moisés cresce no meio dos egípcios, mas numa condição muito favorável, muito favorável. Ele é, vamos dizer assim, filho do faraó, né? Porque ele acaba sendo adotado, a filha do faraó o adota e o educa. Ele cresce como um egípcio, com roupa, aparência, fala, né? Tudo como um egípcio. Mas tudo isso muda porque não era isso que Deus queria para ele. Deus não queria isso para Moisés. Não foi para essa vida de prazeres, não foi para essa vida de riqueza que ele veio ao mundo. Não foi. E aí, um dia, quando ele sai para fora do palácio, ele encontra o quê? 2 irmãos palestinos seus sendo abusados por um egípcio. Ele entra numa luta com um egípcio e acaba matando ele. Ele se esconde. Aí ele deixa passar um tempo. Quando passa esse tempo, ele volta. Ele volta e agora 2 palestinos, 2 israelitas estão brigando. Ele quer apaziguar, porque ele sente esse chamado no coração. Ele foi chamado a apacentar o seu povo. Então, ele interfere e os 2 reconhecem, né? E aí ele se assusta, porque era notório que ele havia matado um egípcio. O faraó volta à carga. Como que ele volta à carga? Ele quer matar Moisés, porque soube que Moisés, que ele tinha adotado, se volta contra os egípcios e mata um egípcio. E aí isso força... Então, veja, olha como a vida do Moisés de novo conturbou, ficou conturbada. Aí o que ele faz? Ele foge. Ele vai para onde? Ele vai para o deserto. Lá no deserto, o Moisés passa. Isso nos conta a tradição. Os santos padres nos garantem. Moisés passou 40 anos no deserto. Ele vai, quando ele está no deserto, perto lá de um poço, em que Genoveva está chegando. Então ele está passando, ele chega perto de um poço, pastores estão maltratando algumas pastoras, né, impedindo que elas pudessem dar de beber ao seu rebanho, e ele então ofende elas. Veja que a fala delas, como é para o pai, um egípcio, um homem egípcio nos ajudou, porque ele se parecia com um egípcio. Ele tinha as aparências de um egípcio. Então, veja que Moisés acaba fazendo o quê? Ele, ao ir para o deserto, é isso que é importante que a gente compreenda. Ao ele ir para o deserto, ele passa lá 40 anos. Por quê? Porque ele conhece essas pastoras, ele conhece, então, o sacerdote de Madiã. Então, o sacerdote era um homem rico, um homem de posses. Ao encontrar com esse sacerdote, ele acaba se casando com uma de suas filhas. Então, Moisés está com a vida de novo tranquilinha, gostosinha, calminha, belezinha, tudo no vidrinho, tudo certinho, né? Olha só, que beleza, né? Tá agora, apesar de estar no deserto, mas tá bem, o sogro dele é um sacerdote, tem lá o seu rebanho, mas é isso que Deus tem para ele. Não é. Ele chegou ao monte Horebe. Nessa de ficar apacentando o rebanho, ele chega ao monte Horebe. Nesse monte vai acontecer 2 coisas. Hoje nós vamos ver a primeira. A segunda coisa nós vamos ver mais para frente, né? Muito bem, então, compreendemos, então, que
Moisés tem uma missão. Sabe, as coisas que ele fez foram erradas, né? O cara teve uma boa educação, o cara tentou defender os seus compatriotas quando ele matou o egípcio, né? Ele agiu corretamente quando ele enfrenta os pastores contra as pastoras. Então, veja, o Moisés, ao modo dele, e é isso que nós temos que entender, o modo dele, ele estava fazendo tudo certinho. Ele estava lutando contra as dificuldades, mas com os seus meios, com as suas forças, com a sua inteligência. E chega uma hora que Deus entra na sua vida. É hora de você se abrir para Deus. O seu jeito não está dando certo. Vamos lá? Continuando então a nossa leitura. Vamos então para os versículos 2 e 3, capítulo 3 do livro do Êxodo, versículos 2 e 3. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Ok. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. A sarça se arde, né? Mas não se consome. Deus nos fez por amor. Por amor, Deus nos fez. E nós vamos ouvir várias vezes da boca dos apóstolos: Deus é amor. O Papa Bento, ao se referir a Deus, ele escreveu uma encíclica onde ele deu o seguinte nome: Deus Caritas Est. Isso é latim. Quer dizer que Deus é amor. Esse amor que Deus tem por nós é uma chama, é um fogaréu, mas que não se consome. Deus se apresenta para Moisés. O Moisés que estava com a sua vidinha tranquila, o Moisés que já estava sossegadinho, já não estava mais atentando aos sinais de Deus. Esse é um problema. Quando às vezes a gente está com a vidinha tranquila, né? Porque na tribulação, ai meu Deus, me ajuda, meu Deus, socorro. Mas quando a situação está um pouquinho mais tranquila, o que acontece? Não atentamos para a nossa verdadeira missão. Não atentamos em agradecer a Deus, mas perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então foi preciso que esse amor de Deus se manifestasse de uma forma mais clara. A chama de um arbusto, é um arbusto que tem mais ou menos 1,5 metros, não chega a grandes alturas, né? Esse arbusto, essa sarça, ela é seca e não tem muitas folhas, aliás, ela é quase que totalmente desprovida de folhas. E Deus, então, aparece numa sarça, uma sarça que ardia e não se consumia. Nós podemos tirar aí uma outra lição, né? Genoveva, boa tarde, Genoveva, você que está conosco. Tudo bem? Está nos ouvindo? Acho que não. Bom, vamos em frente. É que eu ia fazer uma pergunta, mas daqui a pouco aí está. Sim, estou sim. O que Boa que você... tarde. Boa tarde. Foi lido, então, os versículos 2 e 3 dessa leitura, onde Moisés tem um encontro com uma sarça ardente, né? E os versículos 4 e 5, eu gostaria já que você lesse e nos explicasse o seu entendimento. Fazer isso, por Peraí, favor? deixa eu abrir a palavra aqui.
Vocês estão em Êxodo, Êxodo, né? né? Capítulo 3, versículos 4 e 5. Êxodo 3, 4 e 5. Isto. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, 3. O chamou 3. Ah, perdão. o Pode... 3. Perdão, tá Vou certo. me Desculpa. aproximar. Oi? Tá certo, 4 e 5. Deixa eu começar no 3, peraí. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou no meio da sarça Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode explicar para Graças nós, a segundo o seu entendimento, essa passagem de novela? Eis-me aqui. É uma palavra assim. Eu falo que é o Espírito Santo, que é uma chama que nos arde dentro de nós, né? Que nos consome. E eu acho que toda vez que nós aproximamos do altar de Deus, consumir pela palavra, pela Eucaristia, se desfazer, tirar tudo aquilo que nos leva, às vezes, do nosso humano, nós temos que despir, né? E que nem fala aqui, ó, não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, pelo lugar que te encontras é uma terra santa. Então, para mim, a missa é como todo momento é um lugar santo onde nós possamos contemplar esse amor de Deus, a chama de Deus que arde dentro de nós sem nos consumir, né? É a presença do Espírito Santo a todo momento, aquela presença que quando o Senhor nos chama Moisés, Moisés, Genoveva, Genoveva, Carlos, Carlos, nós temos que dizer, eis-me aqui. Não importa de que forma que nós estamos, o Senhor ele vai olhar e vai nos chamar pelo nome. Primeiro ele chama nós pelo nome. Chamou 2 vezes e pela terceira ele respondeu, eis-me aqui. Então, que é uma passagem assim que tem muitas de bastante significado de interpretação, né? É isso. Muito bom, obrigado. Eu sabia que você ia falar isso, por isso que eu pedi propositadamente, deixei para você essa leitura e pedi para você essa explicação. Né? E pegou no susto. Pegou no susto, que eu estava pegando a minha Bíblia, e eu falei, eu vou ouvi-los só, e eu falei, acho que eles estão no Êxodo. Agora eu falei, vou sarça ardente, falei, onde que está mesmo? Sabe quando foge aqui? Eu pegando minhas coisas, meu caderninho para eu anotar. Muito bem. O que eu acrescentaria, né, é que o povo do deserto, daquela região, né, basicamente a Ásia, eles têm um costume, né, que eles são muito de receber visitas em casa. Não, eles não estão acostumados a isso, né? E aí o que acontece? Se é um nômade, na tenda dele não entra quem ele não quer. Se ele não é nômade, ou seja, porque nômades são aqueles que estão sempre em movimento, né? Ele arma a tenda quando ele acha um lugar apropriado, desarma a tenda quando a coisa já não está boa. Muito bem. Então, o povo asiático, aquele povo, eles não costumam receber visitas. Como eles não recebem visitas, né? Quando eles recebem uma visita, essa visita é tratada com
com muito carinho, com muita atenção. Ou seja, existe um verdadeiro acolhimento. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que é apaixonado por seu povo. Então, quando Deus fala para Moisés, tire as sandálias, né? O que Deus está dizendo, né? Você sujou os seus pés, a sandália está suja, os seus pés estão sujos pelos pecados deste mundo, mas eu te acolho, tire as sandálias, entra nesta área, nesse lugar sagrado. É isso que Deus está dizendo, Deus está acolhendo ele, dizendo, tira a sandália, porque você só tira a sandália para você ficar à vontade, tranquilo. Você só faz isso quando você já está para descansar um pouco. E é isso que Deus quer. Deus quer que você descanse, porque o fardo dele é leve. Você está carregando um fardo pesado, né? O junco é aquela coisa que coloca na nuca, no pescoço do boi ou da mula para carregar peso. O junco que Deus oferece é suave, ele não é áspero. Então, tira as sandálias, prepara-te, porque agora ele vai fazer a missão, mas do jeito de Deus, não mais do jeito dele. O jeito dele nós vimos que não deu certo. Ele matou um egípcio, teve que fugir, né? Depois, ele foi chamado para libertar o seu povo. Passou 40 anos no deserto. Passou da hora de atender ao chamado de Deus. Deus precisa fazer um fenômeno sobrenatural para atrair de novo a atenção daquele que já estava adormecido, né? Já estava achando muito normal a vida para ele, estava calma, tranquila. Mas é nesses momentos que Deus nos chama. Deus não chama só em meio às nossas tribulações, não. Deus nos chama quando é que precisa que nós tenhamos uma efetiva ação, mas dentro da vontade de Deus, não dentro da nossa vontade. Então, é isso que nós podemos extrair daqui dessa leitura, né? Vamos dar continuidade? Por favor, eu pediria para que alguém lê o versículo 6. Alguém pode ler o versículo 6, por favor? Eu leio. Ok. Eu sou ajuntou. Nossa, eu tô com meu óculos e a luz aqui não me ajuda. Quer que eu leia? Agora, pode ler, Mauro, então. Mauro, lê. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Eu sou. Muito já foi falado sobre eu sou. Carol, está conosco? Carol, está nos acompanhando? Eu tô. Ou você pode falar um pouquinho sobre eu sou? Eu sou tudo. Não. Deus, por que Deus disse eu sou? Porque ele é tudo. Porque ele é verdade, porque ele é essência. Bom, deixa eu. Aonde eu quero chegar? Deus sempre é Deus. Ele nos sustenta no ser. Nós deixamos de existir no mesmo momento em que Deus para de pensar em nós. Não é que a gente morre, não. Nós deixamos de existir. Então, Deus nos sustenta no ser, porque nós não somos, mas Ele é. Mas Ele é um Deus ontem,
hoje e sempre. Vamos deixar marcadinho aqui, ó, onde nós estamos. Nós estamos no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Vamos deixar aqui marcadinho. Vamos lá para ver, vamos ver o que Jesus nos explica, né, sobre essa passagem. Vamos entender lá em Mateus, capítulo 22, versículos 31 e 32. Eu queria que, se possível, né, se a Carol puder ler para a gente, Seu Mateus, Carlos, eu não capítulo... consigo agora, só vou escutar hoje. Tá, não tem problema. Aristides pode ler para nós, Aristides? Tá sem som. Oi? Mateus Tá sem qual? som. Mateus Mateus, capítulo 22, versículo 31 e 32. Mateus 22, 31, 32. Não, 22. 22. 22, versículos 31 e 32. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí está. Então, Jesus está nos explicando esta passagem que acabamos de ver, né? Eu sou, né? E aí ele completa: Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, Deus está nos dizendo que ele não é o Deus dos mortos. Gente, isso nós temos que abstrair mais uma coisinha ainda desse texto. Deus está nos garantindo a ressurreição. É isso que Jesus está nos dizendo. Olha o versículo 31. Quanto à ressurreição dos mortos. Eu não tinha prestado atenção nisso. Quando eu li Moisés, quando eu li o livro do Êxodo, eu sou o pai de Jacó, o pai de Isaac. Eu não entendi isso. Jesus vem e me explica. O próprio Jesus, gente. Quanto à ressurreição dos mortos, não lesses o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Maravilhoso. Deus nos É uma garante a promessa, isso. né, seu Carlos? Sim. Isso aqui é uma promessa de vida eterna para nós, né? Sim, para cada um de nós. Olha só. Está vendo Coisa, a pedagogia de Deus? Oi? Diga. coisa linda, né? Muito. Olha a pedagogia, como Deus vai ensinando aos poucos. Nós, distantes, 3.000 anos, 4.000 anos, pegamos uma lição que Deus deixou lá atrás. Lá atrás ele já estava preparando para a ressurreição. Aí Jesus vem e confirma. A segunda pessoa da Santíssima Trindade nos confirma. Ele é o Deus dos vivos, ele não é dos mortos. Então, saia dessa morbidez de vida que você tem. Vai, deixa o sangue subir aos teus olhos. Leva a palavra de Deus no teu coração. Leva quem está precisando. Sem medo, não tenha medo. Se parece difícil, não desanime, não desista. Seja forte. Deus está contigo. Para confirmar isso, Marcos, capítulo 12, versículo 26. Marcos, capítulo 12, versículo 26. Pode ler, Aristides? Você vê? Marcos 12, 26.
Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, nós temos agora um outro evangelista que escreveu aproximadamente 20 anos mais tarde. Marcos, discípulo de São Pedro, escreve com praticamente, né, as mesmas palavras, podemos dizer, aquilo que Mateus, aquele homem que cobrava impostos, um pecador, havia convertido pelo olhar de Jesus, nos relatou. Marcos vem e confirma. É uma coisa assim maravilhosa. Nós podemos ter essa certeza de que é realmente isso, porque aquilo que Jesus fala, não apenas um, mas dois evangelistas nos confirmam. Na verdade, três, né? Perdão, porque ainda temos mais um. Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículos 37 e 38. Já que ainda é o mesmo termo, o mesmo assunto, pode ler para a gente, Aristides? 37 e 38. Lucas, capítulo 20, versículos 37 e 38. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Continuam vivos para Deus. Agora você tem três evangelistas. Um médico que acompanhou Pedro, acompanhou Paulo, cuidou da Virgem Maria até os seus últimos respiros. Ele vem nos comprovar esta mesma passagem. É uma riqueza, não é para você ter dúvida. E Lucas ainda acrescentou, né? Porque eles ainda estavam vivos para Deus. Isso é lindo. É isso que está. É esse o nosso destino. Por que você está fugindo disso? Por que você está buscando a morte? Fuja da morte. Você foi feito para a vida. Vida em abundância. Né? É isso que Deus tem para nós. Voltemos então lá para o Êxodo. Continuando a nossa leitura. Agora eu queria, por favor, os versículos 7 e 8. Quem pode ler, por favor? Versículos 7 e 8 do livro do Êxodo, capítulo 3. Capítulo 3 eu leio. Deixa eu só voltar para o capítulo. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir do Egito para a terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus e os fariseus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, é isso que Deus tem prometido para você. Uma vida em abundância e com muitas riquezas.
Mas eu insisto, não é aqui. Não é aqui. Deus promete para você que você vai viver. Isso aqui não é vida. Aqui é dor. Deus ouve o seu clamor. Gente, eu posso dar tantos testemunhos das vezes que eu clamei por Deus, que eu pedi e que Ele me atendeu. Não que eu seja melhor do que ninguém, não que eu seja especial de forma alguma. É que Ele ouve o seu clamor, mas seja sincero no seu clamor. Peça não bens materiais, peça riquezas espirituais. Às vezes faltam-nos aqui na Terra alguns bens materiais, e a falta desses bens materiais podem tirar o seu sossego. Então, não é errado algumas vezes você pedir alguns bens, mas que sejam realmente necessários, não para o seu deleite. Uma mãe que clama por 1 litro de leite para o seu filho, Deus atende. Esta semana, eu me dirigindo ao supermercado, um senhor veio ao meu encontro. Peço perdão a Deus, porque a primeira coisa que me veio à mente, ele vai me pedir dinheiro. Eu falei, nossa, eu estou com um cartão aqui, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, moço, eu não quero dinheiro. Eu quero comprar um alimento qualquer, mas não é para mim, não. É para minha filhinha. Ela está sem leite. Fui lá e comprei. Mesmo sem poder, porque minha situação não está muito fácil. Estou desempregado, não está fácil. E aí, a alegria daquele homem, quando eu saí do mercado e entreguei para ele o leite, para ele para a criança, ele falou, as pessoas pensam mal a meu respeito, não podem me ver chegar perto que elas já ou puxa dinheiro da carteira, ou já começa a se desculpar. Eu falo, como eu fiz, né? Ele falou, não, mas o senhor ainda, pelo menos trouxe o leite, eu vou correndo levar para minha filhinha que está com fome, porque a mãe não tem leite, ou tem algum problema lá, não sei. Era tudo que ele queria, era leite. Bora correndo. Eu vi aquele homem, um homem, já um senhor, feliz, sabe? Eu fico imaginando, aquela mãe, aquele pai deve ter clamado a Deus, Deus, me dá pelo menos 1 litro de leite para o meu filho. E aí Deus vai buscar quem? Aquele que tiver disponibilidade, que tiver um coração aberto para Deus. É isso que nós temos que fazer, dizer, Deus, usa-me. Não deixe o inimigo me usar, usa-me tu, porque o inimigo já me usou muito, né? Então, essa leitura aqui está mostrando que Deus viu a aflição do seu povo, né? E que ele quer livrá-lo das mãos dos egípcios. Eu convido vocês a terem aqui marcado, né? Nós vamos voltar aqui ainda no livro do Êxodo, não acabou, mas que tal um salmo? Vamos ao Salmo 39. O Salmo 39, ele é da Bíblia, deixa eu só pegar, que aí já explico melhor. O Salmo 39, em algumas Bíblias, é 40. Tá? Nós vamos ler o Salmo que fala sobre ação de graças e súplica. Então, eu gostaria que alguém lesse o versículo 2 desse Salmo. Eu leio. Sim? Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Denise. Não deixem esse salmo. Nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Guardem aqui. Então, veja, Deus, se você tem a confiança nele, né? Mas ter a confiança em Deus, muita gente diz assim, eu confio em Deus, eu peço coisa para ele e eu vou alcançar.
Se você tem uma confiança errada, você vai ter um pedido errado, Deus não vai te atender. Então, o confiar em Deus é em que sentido? Né? Você pega aí alguns neopentecostalistas, eles veem um Deus provedor, um Deus restituidor. Não é o nosso Deus. O nosso Deus não vai te restituir nada, a não ser que seja para a salvação de alguma alma. O seu Deus não vai te dar riquezas, não aqui na terra. As riquezas que ele tem para você estão reservadas lá no céu. Então, é preciso confiança em Deus, mas saber. Eu tenho que pedir aquilo que vai ajudar ou na minha salvação ou na salvação de alguma outra alma. É por isso que nós temos que interceder uns pelos outros, ok? Esperei no Senhor com muita confiança. Ele se inclinou para mim. Olha que coisa linda. Deus inclina para te ouvir. Foi isso que ele falou lá no Êxodo, no versículo 7. Eu vi o povo do Egito, eu vi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Tem gente que diz assim, Deus parece que não liga para os meus sofrimentos, para as minhas dores, para os meus problemas. Ele liga sim. É que tudo tem um propósito. Mais você confiar em Deus, mais você saberá esperar. E saber esperar é algo muito importante, que a imensa maioria de nós não sabe mais. Por que que nós temos um grande mal que está assolando toda a sociedade, que se chama ansiedade? Veja como a sociedade sofre, porque não sabe esperar. Eu quero para agora, eu quero para já, e não está acontecendo, e está demorando, e Deus esqueceu de mim. Essa confiança é muito falha, né? Muito falha. Vamos agora, então, voltando então, para o livro do Êxodo, sem perder aqui esse salmo, nós vamos voltar nele. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 3, agora os versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele vai nos livrar do laço do caçador. Ele vai livrar dos pesados ferros que nos prendem, das teias que nos envolvem, né? Voltamos lá para o Salmo que nós estávamos. Agora, o versículo 8. Eu sei dele, já que está o mesmo assunto, então, pode ler para a gente. Agora é o versículo 8 daquele Salmo 39. Então eu disse, eis que eu venho. No rolo do livro está escrito de mim. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Eis que vem. Quem irá por nós? Quem irá pagar pelos pecados, pelas ofensas que esse imenso povo comete? E Jesus responde, eis que venho. Né? Então, nós somos enviados também. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Lá no versículo 10? Vai, eu te envio para falar com o faraó. Gente, o Moisés para falar com o faraó, é só Deus mesmo para pedir isso. O Moisés estava prometido de morte. Lembra que o faraó queria matar o Moisés porque ele matou um egípcio? A filha do faraó adotou o filho da mãe, cuidou dele, e de repente o cara vira as costas para o faraó.
E Deus manda ele falar com o faraó, vai lá falar com o faraó. Quem de nós faria isso, obedecer a Deus? Vai lá, vai falar com aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que não quer mais saber de você, aquele probleminha que você deixou lá atrás, que você achou que estava resolvido, você vai ter que enfrentar. Eu chego a tremer de medo do dia que eu vou ter que enfrentar meus velhos fantasmas. Eu peço para Deus todo dia, Senhor, dá-me força e sabedoria para eu enfrentar os velhos problemas. Porque muitas vezes eles não se resolvem sozinhos. Muitas vezes é preciso que você os enfrente, porém, agora, do jeito certo. Agora, amando de Deus. Agora é Deus quem está amando. Agora é Deus que vai te municiar. Então, vai. Vai que Deus é Ele que te envia. E aí você deve responder para Ele. Eis que venho. Né? Como foi feito no Salmo. Muito bem. Vamos agora, então, para os versículos 11 e 12 do Êxodo, capítulo 3, que nós estávamos. Então, pode desmarcar agora o Salmo, não vamos mais voltar nesse Salmo, né? Já estamos chegando perto do fim. Agora são os versículos 11 e 12. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com Faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. É o 13 também? Não, só aí, tá bom. Palavras do Palavra. Senhor. Graças a Deus. Aqui, os santos padres, eles são unânimes em dizer que algo de extraordinário aconteceu. Moisés, sem sair dali, teve uma visão de ele, de novo, no Monte Horebe, porém, com o rosto reluzente. Vai acontecer mais tarde. Então, Deus mostra para ele algo que vai acontecer para lhe dar forças, para dizer, olha, você está aqui de volta no Monte Horebe, mas agora em outra situação. Tudo aquilo que você teve que enfrentar, você conseguiu. Então, às vezes, nós entendemos que precisamos ser firmes naquilo que naquela missão que nos foi dada, nós temos que ser firmes. Eu estou tomando cuidado com as palavras para que eu não seja mal interpretado. Nós temos que ser firmes no sentido, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Mostra para mim, Senhor. Mostra para mim que é isso que o Senhor quer que eu faça. Mas tenha cuidado, muito cuidado. Muita gente se esconde atrás disso para fazer aquilo que ela quer. Ela fala, ai, Deus, mostra para mim, essa pessoa é com ela que eu vou ficar, mostra para mim esse emprego que é meu, mostra para... Muito cuidado, eu insisto nisso. Primeiro, você tem que ver o que você está pedindo para Deus. Você tem que entender se é isso que realmente Deus quer. E você tem que entender que não vai ser fácil. Se Ele te mostrar, se Ele te der uma indicação de que é isso, prepare-se. Não vai ser fácil. Como não foi fácil para Moisés. Nada fácil. A vida de Moisés, que já estava mais ou menos tranquila, já tinha passado já algumas tribulações, né? 2, no momento do nascimento que ele quase morre, depois ele é quase preso, porque o faraó queria a sua morte, agora ele vai ter que voltar, enfrentar o faraó, mais do que isso, ele vai ter que libertar um povo grande que estava dentro dos egípcios. Então, não é uma missão fácil. Como a missão dele era grande, então Deus lhe concedeu uma graça.
Deus permite que ele veja o êxito. E ele viu o êxito, ok? Mas por quê? Olha o que nós vamos ver, nós vamos acompanhar tudo que vai acontecer com ele. Se Deus nos permitir, nós vamos nos encontrar na semana que vem, vamos ver as pragas do Egito, nós vamos ver Moisés sendo ridicularizado, é tudo isso. E o que é mais difícil? Arrancar aquele povo e fazer eles atravessar e entrar no deserto. Né? Então, não vai ser fácil, mas a vitória com Deus é certo. Volto às palavras da nossa santa querida Teresinha do Menino Jesus. Eu e Deus somos maioria. Se você Deus sabe, se você está fazendo aquilo que Ele quer que você faça, e você mesmo com medo, despreparado, e você diz, eis-me aqui, Senhor, a vitória é certa. Né? Tenho certeza disso. Bom, já caminhando já para o fim, versículos 13 a 15. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Uhum. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhe disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderá aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, enviou-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Palavras do Senhor, graças a Graças a Deus. Deus. Muito bem. Disse ainda que é para ele, até como ele deve falar. Bom, corolário dessas nossas leituras de hoje, nós devemos entender, então, que Moisés está prestes para assumir a maior missão da sua vida, que vai se dividir em duas partes. Primeiro, libertar o povo. Segundo, e nenhuma delas é mais fácil, hein? Conduzir esse povo por todo o deserto. Então, o Moisés estava com a sua vida tranquila, o Moisés que passou 40 anos no deserto, agora tem uma missão, e ele, que estava com seus pezinhos sujos da lama da vida, né? Então, agora ele vai ter que enfrentar uma nova missão. Os Santos Padres nos pedem para fazer uma leitura agora, e eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em João, capítulo 13, versículos 12 e 13. Quem pode ler, por favor? João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 e 13. Regina, Carol não pode, Iracema. Vai lá. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, Não, e não, fará ainda. Não, tem alguma coisa errada. É João, capítulo 13. É João 13, Capítulo né? 13. Capítulo 13, versículos 12 12 e e 13. 13. Ah, tá.
Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, este é o corolário. Se você vai assumir a missão que Deus tem para você, a verdadeira missão, né? Não aquela que você quer, mas aquela que Ele quer que você faça, primeiro você precisa se livrar do peso da terra. O que é o peso da terra? A poeira das sandálias dos pés? Essa simbologia é dos pecados que nós temos que nos livrar. Nós temos que parar de pecar. Parar com o pecado mortal, mas também o pecado venial. Sem essa de falar palavrãozinhos, contar piadinhas, olhares tortos. Não. Lava os pés. Isso também quer dizer que é preciso ser humilde. Não é com arrogância. O próprio Deus vem lavar os seus pés. O que Jesus fez aqui para esses apóstolos foi prepará-los para uma grande missão. Eles tinham que ir até o faraó e libertar o povo. Repito, Jesus está dizendo para os apóstolos, eles terão que ir até o faraó e libertar o seu povo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? É essa a missão dos apóstolos. Porque o próprio São João nos diz, o mundo jaz sob o maligno. É ele o faraó. A escravidão nossa é o pecado. É esta a missão que Deus, sua infinita, maravilhosa pedagogia, vai nos ensinando. Ele cata o Moisés e põe fogo numa sarça, fala, Moisés, tira as sandálias do seu pé. O lugar que você está é santo. E aí Deus prepara aquele homem para essa missão. O povo dele clamava dia e noite, Senhor, livra-nos da escravidão. Aquele povo tinha uma escravidão humana. Nós temos uma escravidão do pecado. O inimigo jaz, o mundo jaz sob, embaixo dos pés do inimigo. É ele que comanda esse mundo. É ele que está fazendo pai contra filho, marido contra esposa, professor contra aluno, empregado contra o empreendedor. É ele. Então, os apóstolos tinham essa missão de ir até o faraó e libertar o seu povo. É isso o que Deus preparou Moisés, e é isso que nós temos que entender, para que nós possamos também assumir a nossa missão, porque também isso nos é chamado. Você tem que libertar-se dessa opressão, dessas cadeias que te prendem, né? O pecado é uma cadeia que vai te prender. Você tem que se libertar disso. Você tem que fazer isso também com o seu irmão, também com o seu pai, também com o seu marido, também com os seus filhos. Você tem que, muitas vezes, enfrentar o faraó e dizer para ele, em nome de Jesus, o qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Ordena que você liberte este, que não é mais uma criatura, agora é filho de Deus. O batizado é filho de Deus. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje. Estamos só no capítulo 13, mas deu para extrair algumas lições, penso eu. Podemos tirar algum proveito. Semana que vem nós vamos pular os capítulos 5 e 6, nós vamos direto para o capítulo 7. Nós já vamos ver Moisés enfrentando, então,
o faraó, né? E que a lição para nós de hoje é essa, né? Para que mantenhamos os nossos pés limpos. Gente, olha como Deus é maravilhoso. Os pés estão sempre em contato com a terra. Jesus disse para os seus apóstolos: vós sois do mundo, mas não são. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, né? Você está na terra, você está em contato com a terra. Você está num mundo onde o mundo está sob a ordem do inimigo. Você está em pecado. Então, você estará sempre se sujando os seus pés. Então, o que você precisa fazer? Limpar os seus pés. Lave os seus pés. Lave os pés daqueles que estão contigo também, aqueles que estão errados. Para que todos nós possamos um dia dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, combati o bom combate. Que Ele nos ajude, a cada um de nós, para que sejamos cada vez mais fiéis, como Ele é fiel conosco. A todos o meu muito obrigado, o desejo de um ótimo domingo. Fiquem com Deus, porque eu vos falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo Amém. final de semana para todos vocês. Até a próxima, amigos. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, seu Carlos. Deus abençoe.